Olá, meus amigos, meus irmãos, famílias, simpatizantes e a todos quantos se encontram em vida nesta terra. Meus cumprimentos a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Hoje eu sou exatamente dia 29 de julho de 2023, para a glória de Deus. Um sabadão agraciado por Deus, da qual nós mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos gratos a Deus porque a cada dia nós recebemos uma oportunidade de viver. O Senhor tem nos abençoado e continuará nos abençoando. Uma mensagem para você, para mim, para todos nós nesse sabadão agraciado por Deus. Você sabia que os antigos homens de Deus, mulheres de Deus, eles venciam? Ele era homens e mulheres vencedores, sabe por quê? Eles confiavam, acreditavam e tinham fé no Deus da qual eles serviam. Isto, os profetas antigos, discípulos, apóstolos e todo aquele que estava com Cristo Jesus, eles venceram na terra. Por que eles venceram? Porque eles acreditavam, eles confiavam e tinham fé no Deus da qual eles serviam. A fé deles era concretizada através de tuas ações, da tua confiança. Hoje nós observarmos bem, muitas vezes eu falo, você fala, nós falamos que temos fé em Deus. Mas há um certo período que você e eu, se nós não vigiarmos, nós podemos ter medo de algo e até mesmo se nós não vigiarmos, negar Jesus. A palavra de Deus diz para nós: ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida, a salvação em Cristo. A palavra de Deus diz para nós que aquele que perde a tua vida por amor de Cristo nesta terra, achará isto, aquele que perde a tua vida por amor de Cristo nesta terra, achará, porque haverão de ressuscitar com Cristo. E hoje muitas vezes nós falamos, profetizamos, até mesmo batemos no peito, eu tenho fé em Deus. Mas chega um momento que você e eu, se nós não vigiarmos, nós estamos arriscando, nesse período de fraqueza, até mesmo de negar Jesus. Muitas das vezes as pessoas, quando ficam enfermas, o que vem na mente deles, ou delas? Eu estou perto de morrer, eu vou morrer com a enfermidade X, eu vou morrer daquilo ou de outra coisa, eu vou morrer. Muitas vezes nós tememos a morte. Você sabia quem venceu no passado? Eram homens e mulheres que acreditavam em Deus que eles serviam. Eles acreditavam e ali eles tinham uma fé firme no Deus da qual eles serviam. E esta fé, ela era afirmada através da tua confiança em Deus. Os antigos, eles confiavam em Deus. Eles tinham uma fé fervorosa, uma fé não apenas de palavras, da boca para fora, mas sim de todo o coração. Você pode observar o que fez os antigos a vencer na terra. Foi a fé no Deus da qual eles serviam. Eles não temiam a morte. Eles acreditavam no Deus que eles serviam, que o Senhor haveria de livrar eles. Mesmo não livrando em certos períodos, eles confiavam no Deus que eles serviam. Davi, ele não temia a morte em meias guerras. O nosso irmão Daniel, ele, além de ter fé no Deus da qual ele servia, ele confiava. Ele não tinha medo da morte. Por isso ele não temeu ser julgado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também não temiam a morte, por isso não teve medo de ser lançado na fornalha de fogo ardente. Estão pensando aí? O nosso irmão João também, o nosso irmão apóstolo Paulo, todos venceram porque, além de ter fé no Deus da qual eles serviam, eles confiavam, eles não temiam a morte. E hoje, você, eu, nós, será que verdadeiramente nós temos concretizado a nossa fé em Deus? Será que muitos hoje não têm medo da morte? Irmão Márcio, eu não temo a morte, eu não tenho medo da morte porque estou com Cristo. Mas quando chega a enfermidade, quando chega as adversidades, obstáculos, muitas coisas difíceis nesse mundo, muitos querem recuar, até
até mesmo com medo de morrer. Vai chegar um certo tempo que o Senhor Deus vai permitir nós sermos provados através da nossa fé, se nós verdadeiramente acreditamos nele. Ele vai permitir de chegar alguém diante de nós, nos amedrontar, querer tirar nossa própria vida, para ver se realmente eu e você temos fé em Deus. Lembra de ali o nosso irmão Estevão? Se Estevão temesse a morte, se Estevão tivesse medo da morte, ele não iria conseguir a tua vitória. Então Estevão também não temeu a morte, não teve medo da morte, porque além da fé em Deus, ele confiava no Deus da qual ele servia. Então, para a tua meditação hoje, dia 29 de julho de 2023, para a glória de Deus, um sabadão agraciado por Deus, para você meditar, e você aí, e eu, e nós, realmente nós temos acreditado, confiado em Deus? Será que a nossa fé realmente, ela está sendo concretizada através da nossa confiança em Deus? Ou muitas vezes, em meio às adversidades, no meio da enfermidade, nas lutas e pelejas, até mesmo em perseguições, será que nós não estamos tendo medo da morte? Lembre-se, Daniel não teve medo de morrer. Ele não teve medo de ser julgado na cova dos leões, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele, além da fé, ele confiava. Ele não teve medo de morrer na boca dos leões. O nosso irmão Sadraque, Mesaque e Abednego também confiavam no Deus a qual eles serviam. Eles não temeram ser julgados na fornalha de fogo ardente. Olha aí, a fé acompanhada da confiança. O nosso irmão Jó também, ele não teve medo de morrer em meio à enfermidade. O próprio Jesus, tendo ali a obediência do Pai Celestial, Jesus é Deus, é Filho de Deus, é Deus, como Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé tinha o Senhor Jesus como Deus, e eu tenho ele como Deus, além de ser Filho de Deus, ele é o nosso Deus. Então lembra até o próprio Jesus, ele não temeu a morte, e diz a palavra de Deus que tragada foi a morte na vitória. Então Jesus também não temeu a morte, porque Jesus, ele se fez homem nesta terra, e carne e osso, ele não temeu a morte. Ele ainda falou que ao terceiro dia haveria de ressuscitar dentre os mortos. Então lembre-se, muitas vezes nós pedimos a Deus carro, casas, mansões, dinheiro, nós pedimos muitas coisas ao Senhor no sentido materialmente. Será que nós temos pedido o principal, da qual são as coisas espirituais? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos se apegando somente nesta terra, nas coisas terrenas? É carro, é casa, é dinheiro, é casamento, é bênçãos e vitória e pronto? Será que nós estamos esquecendo de pedir ao Senhor para que nós possamos não temer a morte? Porque o homem e a mulher que tiver medo de morrer, muitas das vezes nós poderemos negar Jesus. Por quê? Porque se nós tivermos medo da morte, tivermos medo de morrer, a nossa fé será abalada. Então lembre-se, peça ao Senhor, vamos pedir a Deus, não somente bens materiais, só vitórias e vitória, mas que Ele nos conceda a fé, acrescentada de uma confiança fervorosa, de até mesmo, se for possível, largar nossa própria vida por amor de Cristo, porque aquele que perder a tua vida, morrer por amor de Cristo, achará, será bem-aventurado, alcançará a ressurreição, tendo a vida eterna. E nós sabemos que o último inimigo a ser aniquilado, você sabe, o nosso último inimigo a ser aniquilado, ele é a morte. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 26. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque depois que haver a ressurreição, não haverá mais em nossas vidas a morte. O Senhor repreenderá para sempre. A morte não terá mais domínio sobre nós. Na ressurreição, nós teremos uma vida eterna com Cristo. Mas para isso, lembre-se,
Aquele que perder a tua vida, morrer por amor de Cristo, não negar Jesus por nada neste mundo, receberá a salvação e terá a vida eterna, o gozo eterno, onde não haverá mais choro, nem dor, mas haverá somente a glorificação ao Deus dos céus e terra, o Criador dos céus e terra. Então fique para a tua meditação, nesta noite maravilhosa, agraciada por Deus, sabadão, dia 29 de julho de 2023, para a glória de Deus. Não tema a morte, porque nós sabemos que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Pode observar no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então o Senhor aniquilará a morte. Haverá ressurreição e não terá mais a morte, porque Jesus, ele é a vida eterna. Vamos buscar o Senhor Jesus enquanto é tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55:6. Então você tem a oportunidade de buscar o Senhor. Não vou ficar com medo de morrer, porque diz do apóstolo Paulo, morrer é ganho. Sim, o morrer com Cristo é ganho, nós ganharemos a ressurreição com Cristo. E também, o viver é Cristo, morrendo ou vivendo, o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas largam a tua vida por amor à tua bandeira. Muitas pessoas largam a tua vida por amor ao teu time. Muitas vezes as pessoas querem largar a tua vida por determinada coisa, mas quando chega na presença de Cristo, não quer juramento de perder a tua vida por amor a Cristo. Então se você perder a tua vida, não negar Jesus, nós, não negarmos Jesus por nada neste mundo, mesmo que venhamos ser ali perseguidos, sermos ameaçados de morte, vamos pedir ao Senhor para nos conceder esta graça de não temermos a morte. Assim como Estevão não temeu a morte. Ele foi fiel, ele acreditava no Deus que ele servia. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeu a morte. Foram lançados na fornalha de fogo ardente e o Senhor lhe concedeu a vitória. E assim outros. O apóstolo Paulo também, homem fiel a Deus, ele não temeu a morte. O nosso irmão João também não temeu a morte. Então todos os homens e mulheres de Deus que realmente tinham a fé no Deus a qual ele servia, eles ali confiavam, eles concretizavam a tua fé. Não basta eu dizer eu tenho fé em Deus, mas chega na hora da adversidade, dos obstáculos da vida, na hora do aperto, não quero não, vou morrer por causa disso, eu vou morrer por causa de Jesus. É melhor você morrer ou nós morrermos com Cristo, e no último dia nós sermos ressuscitados a receber a vida eterna com Cristo, do que hoje negar Jesus e morrer para não morrer porque estamos perseguidos. Muitos, até mesmo no passado, eles com medo da morte negaram o próprio Deus. Então lembre-se, ao invés de nós pedir só bens materiais ao Senhor, só coisas terrenas, vamos pedir ao Senhor a graça de não temermos a morte, porque a morte é o último inimigo a ser aniquilado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E hoje, o inimigo das nossas vidas, que é Satanás, ele está querendo colocar em você, em mim, em nós, o medo de morrer. Então se eu tiver medo de morrer, você tiver, nós tivermos medo da morte, nós iremos negar Jesus na hora das coisas apertarem. Lembra de quando chegou determinada enfermidade nesta terra? Quantas pessoas que até mesmo dizem estar com Cristo temeu a morte, medo de morrer. E muitos ali que ainda não conheciam Jesus, talvez não tiveram medo de morrer. Tem muitos que não têm medo da morte, porque eles têm uma confiança, mesmo ainda não conhecendo Jesus, não tem medo de morrer. E muitas vezes nós hoje, que estamos com Cristo, muitas vezes vem as lutas e peleja, e nós queremos temer a morte, ter medo de morrer. Lembra-se, o morrer é Cristo. O morrer é ganho, o morrer é ganho.
O morrer é ganho. Mas o viver é Cristo. Então você morrendo ou vivendo com Cristo, nós somos mais que vencedor. É como diz a palavra de Deus, livro aos Hebreus, capítulo 3, 6. Permaneça firme na glória da esperança até o fim, e o Senhor lhe concederá a vitória. Você que está ouvindo esse vídeo aí, busca o Senhor enquanto é tempo. Não tenha medo de morrer. Se você morrer com Cristo, é ganho. Se você viver, é uma dádiva de Deus. O morrer é ganho e o viver é Cristo. Então, quando nós estivermos com Cristo, vamos confiar, mesmo em meio aos obstáculos desta vida, às diversidades. Não vamos temer a morte, mas vamos temer somente a Deus, que pode dar a vida e tirar a vida. Que o Senhor vos abençoe para a tua meditação nesta noite de sabadão, dia 29 de julho de 2023, para a glória do teu amigo e irmão Márcio Leite. Não temais a morte. Vamos ser como os profetas antigos, como muitos homens de Deus, mulher de Deus, morreram por amor a Cristo, mas não negaram Jesus. Aquele que perder a tua vida por amor de Cristo, achará. Mas aquele que não perder a tua vida por Cristo, perderá. Então, vamos buscar o Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém?